Começa agora o programa Comunicação Executiva, com Reinaldo Passadori. Tudo sobre comunicação e gestão para você. Rádio Cloud Coaching. Olá, bem-vindo ao programa Comunicação Executiva. Tudo sobre comunicação e gestão para você. Eu sou Reinaldo Passadori, CEO da Passadori Comunicação, especialista em comunicação e também mentor. O tema de hoje é falar sobre a elaboração de uma palestra. Toda vez que eu tenho que realizar uma palestra, convidado, e existe, claro, uma fase inicial de briefing, de ajustes, e a partir daí se estabelece todo um programa de ação, alinhado em função daquilo que a palestra se propõe a realizar. Que pode ser motivar, que pode ser inspirar, que pode ser transformar, que pode ser mudar a mentalidade, que pode ser motivar as pessoas a conseguirem novos resultados. Toda palestra tem um objetivo. Como todo livro, como toda fala, como toda apresentação, tem sempre um objetivo. E palestra em especial, ela tem esse processo de transformação de pessoas, ou de comportamentos, ou de atitudes. Ou até, por que não, se for específica, até o entretenimento. Gerar uma alegria, deixar as pessoas mais leves. Qualquer que seja a palestra, ela tem um objetivo. Nesse caso, da palestra para a qual fui convidado para proferir, foi sobre como lidar com pessoas difíceis, tendo em vista que o meu trabalho é sobre comunicação. E uma das principais dificuldades no processo da comunicação é lidar com aquelas pessoas com as quais a gente não tem muita afinidade, temos algumas limitações. E no contexto das organizações, esses são um dos grandes problemas. Por uma razão simples, as pessoas são diferentes. Em função dessas diferenças de mentalidade, de pensamento, de cultura, de tradição, existem procedimentos e comportamentos diferentes, porque cada um carrega a sua verdade como um todo. Então a ideia foi oferecer aos executivos de maneira geral, pessoas que vêm do Brasil inteiro, que foi um trabalho que foi feito na CBTD, Congresso Brasileiro de Treinamento e Desenvolvimento, ferramentas e recursos ou, por que não, uma profunda reflexão sobre de que maneiras um gestor pode lidar com as diferenças individuais, que são justamente os pontos de conflito, de divergências de ideias. Então, como lidar com pessoas difíceis? É claro que no primeiro momento, se perguntasse aqui, se você tivesse que responder essa questão, ou pensar a respeito disso, o que de fato são pessoas difíceis? A resposta mais comum seria assim: são aquelas pessoas prepotentes, aquelas pessoas arrogantes, aquelas pessoas egóicas, aquelas pessoas egoístas, aquelas pessoas que só pensam nelas, aquelas pessoas que são chatas, aquelas pessoas que são intransigentes, que são perfeccionistas. É claro que cada um tem uma ideia do que são ou que seriam essas pessoas difíceis de lidar, porque ela faz, obviamente, uma reflexão sobre os seus filtros no dia a dia, dos relacionamentos com pessoas da própria família, com pessoas da vida social, no próprio trabalho. São aquelas pessoas que têm alguma dificuldade em relacionamento. Só que a proposta desse trabalho, eu começo fazendo uma provocação nas pessoas, abordando aí uma frase que foi de Jean-Paul Sartre, que diz o seguinte: o inferno são os outros. E essa frase ela é bastante oportuna porque ela, a partir de uma peça do próprio Sartre, que fala assim: entre quatro paredes, nos quais as quatro pessoas morrem e, como talvez condenação ou como trabalho pós-vida, elas têm que, nessa pós-vida, conviver o tempo todo, as quatro pessoas convivendo. E o curioso é que esse convívio, de alguma forma, se transforma num inferno. Porque ao conviver com pessoas que têm lá seus próprios vieses, sua própria mentalidade, as suas diferenças, todos são donos das verdades e as verdades, obviamente, são diferentes. E esse convívio se torna terrível. E o curioso nessa história é que Sartre, quando se refere aos outros, diz que são todas aquelas pessoas que voluntária ou involuntariamente revelam de nós mesmos as nossas características. Porque algumas vezes somos sufocados pela indesejada presença do outro. Nós tememos magoar, romper, ferir, e a contragosto nós os suportamos. Com isso, quero mostrar que muitas das vezes, se não na maioria das vezes, essas pessoas difíceis somos nós mesmos, por uma série de razões, por falta de empatia, ou por uma dificuldade de comunicação,
ou porque nós temos um comportamento controlador, queremos controlar a tudo e a todos, ou temos insegurança, uma insegurança excessiva que gera ciúmes, desconfiança e uma necessidade de validação continuada. Também a falta de comprometimento. Veja quantos desses comportamentos, de maneira ou de outra, nós mesmos possuímos. E claro, com isso nos tornamos pessoas difíceis de lidar. Mas tem mais. Comportamento impulsivo. Nós não pensamos duas vezes, agimos por impulsividade, mais motivados pela emoção do que pela razão. Há pessoas que são muito negativas. Não vai dar certo, ouvido, dor, pessimistas demais. Terrível lidar com pessoas assim, não é verdade? Pessoas que têm falta de respeito. Não respeitam, são muito prepotentes, arrogantes, não estão nem aí para outra pessoa. Claro, porque não respeitam as opiniões e as diferenças individuais. Problemas talvez como gestão da raiva, pessoas que estão talvez com problemas sérios na vida e estão sempre com raiva, mal-humoradas, terríveis de lidar. Ou pessoas dependentes emocionalmente, que precisam sempre de um apoio, de atenção, e terrível esse tipo de gente também. Então, são pessoas difíceis de lidar. Mas tem mais ainda. Falta de flexibilidade. Pessoas que, tem que ser do meu jeito. É dessa forma que as coisas fluem e funcionam. Também, difícil de lidar com pessoas desonestas. Porque a falta de honestidade, ou a tendência de esconder a verdade, pode minar a confiança e prejudicar a relação. Porque a desonestidade gera a falta de confiança. Também, pessoas muito egóicas, foco excessivo em si mesmas, pessoas que se colocam num patamar de superioridade. Há pessoas que têm resistência ao feedback. Você quer dar uma informação para apoiar, ajudar a pessoa, e a pessoa sempre na defensiva, porque tem dificuldades em aceitar críticas construtivas ou até sugestões. Também, pessoas com comportamento passivo-agressivo. Expressam insatisfação ou frustração indiretamente, ao invés de confrontar os problemas de uma maneira direta. Claro, isso pode causar confusão e também ressentimento. Outras pessoas são narcisistas, têm uma visão exagerada sobre si mesma e uma necessidade constante de admiração. Ou seja, como se tivesse que passar numa passarela da vida, estar sempre sendo aplaudida e elogiada. Claro que essas são situações que nos fazem nos tornarmos pessoas difíceis de lidar. Bom, o que fazer a partir daí então? Algumas sugestões que muito úteis para nós mesmos, até para lidarmos conosco nessas situações de flexibilidade, de adaptação, e também para lidarmos e entendermos que as outras pessoas são do jeito delas, têm o direito de ser como são. E quanto mais flexibilidade eu tenho para entender e aceitar as pessoas como são, e não do jeito que eu gostaria que elas fossem, maior tende a ser a minha facilidade para não criar condições difíceis. Ao contrário, transformar uma situação que poderia ser difícil em uma situação fácil de um bom e profícuo relacionamento. Uma das sugestões que eu inseri na minha palestra e fui montando e preparando passo a passo, estou apenas compartilhando aquilo que eu estudei, que preparei e que eu vou entregar lá em cima de um palco. A primeira das sugestões é a prática da empatia, que é tentar entender as emoções, as perspectivas, a alma da outra pessoa. É difícil, praticamente impossível se colocar no lugar da pessoa, mas se colocar no lugar da alma. Tem a ver com compaixão, tem a ver com entendimento profundo do que a pessoa pensa, por que ela age daquele jeito, por que ela tem aquele tipo de comportamento. Outra sugestão é manter a calma. Controlar as próprias emoções e saber se manter nessa condição responde de forma racional às adversidades que acontecem em situações conflitantes. Porque ao se manter de forma calma, não agimos de forma temperamental, de forma impulsiva. E aí entendemos e percebemos de fato aquilo que está sendo dito. Outra sugestão é procurar estabelecer limites claros. E como sugestão, defina e comunique claramente quais aqueles comportamentos que você considera aceitáveis e aqueles que são para você inaceitáveis. Por uma razão óbvia, limites saudáveis ajudam a proteger o seu bem-estar e a manter o respeito mútuo. Outro ponto ainda, usar a comunicação assertiva. Por isso, expresse as suas necessidades, as suas preocupações de uma maneira clara e direta, mas respeitosa, respeitando a pessoa, o momento, a ecologia, o ambiente.
A comunicação assertiva ajuda a evitar mal-entendidos e promover um diálogo mais aberto. Se você teve dúvidas, pergunte o que você quis dizer com isso. Será que eu entendi isso exatamente? Repita o que a pessoa disse para não haver nenhuma dificuldade em relação ao que você disse e aquilo que você ouviu. E entramos no outro ponto, que é praticar a escuta ativa. Ouça atentamente o que a outra pessoa está dizendo, sem interromper. Se teve dúvidas, questione. Foi isso mesmo que você disse? Foi isso mesmo que eu entendi? Porque a escuta ativa demonstra respeito e pode ajudar a entender melhor a origem dos problemas. Outra situação é não entrar em debates ou discordâncias em situações banais que não tem nada a ver. Às vezes inimizades se criam em função de discussões inúteis e fúteis. Não perca tempo com isso. Se forem situações importantes, fundamentais para a sua vida, sim, aí vale a pena. Por isso que é importante você escolher aqueles pontos que merecem a sua atenção para você enfrentar, mesmo que sejam dificuldades, e levar adiante um processo. Ainda mais se você for um gestor, um líder, uma pessoa que tem uma responsabilidade sobre uma entrega, um prazo, um padrão de qualidade, e você tem que impor, certamente, as condições que fazem parte do seu trabalho. Outra situação, procure encontrar soluções comuns. Porque se você foca em encontrar soluções que beneficiam ambas as partes, ao invés apenas de se concentrar em vencer uma discussão, em vencer e mostrar e fazer prevalecer a sua verdade, isso pode ajudar a resolver conflitos de maneira mais eficaz e colaborativa. Outro ponto ainda, se você tiver alguma dificuldade muito maior, muito mais ampla, você tem que resolver um problema, procure, por que não, com humildade, mediação. Porque pode ser que as duas pessoas concordem que uma terceira pessoa possa ponderar as situações, apresentar soluções e situações, e na medida que você está sendo avaliado e percebido por outra pessoa neutra, as duas partes que se entendem nesse sentido, fica muito mais fácil resolver uma situação num primeiro momento complicada e difícil. Independentemente disso, há algumas técnicas, alguns recursos tradicionalmente conhecidos que podem nos ajudar a encontrar melhores soluções para situações conflitantes. Uma delas, bastante conhecida, justamente a palavra em inglês, STOP. É um acrônimo com 4 letras, então S-T-O-P. S de step back, que tem a ver com dê um passo atrás. Depois a segunda letra, think, significa pense. Depois S-T-O, stop, né? A terceira letra, organize, significa organize. E depois a última palavra, que é o proceed, ou seja, prossiga. Então, diante de uma situação conflitante, pare. Esse passo atrás significa talvez contar até 10. Suspenda aquele momento da euforia, da discussão, do embate. Dê um passo atrás de verdade. Pode ser até fisicamente, mas se não for fisicamente, mentalmente. Reveja, reflita, repense. Se acalme se for necessário. Depois pense de maneira astuta, de maneira organizada, de maneira estratégica. E a partir daí, com uma linha de pensamento mais nítida, mais clara, como se você acendesse uma luz sobre as suas ideias, organize de que maneiras você vai apresentar o seu argumento, o seu ponto de vista. Se por acaso você achar que é interessante, use uma história, um exemplo, para reforçar ainda mais a compreensão da outra pessoa sobre aquilo que você de fato quer dizer. Nesse sentido, então, outra palavra que é prosseguir. Prossiga, não é? Faça acontecer. Diga com assertividade aquilo que você pretende dizer. Explique se necessário. Solva dúvidas. Pergunte se a pessoa entendeu, se teve dúvidas. Deixe claro aquilo que você pretende. Isso reduz muitos conflitos. Outra sugestão é a utilização daquela famosa ferramenta oriunda da programação neurolinguística chamada rapport. Em nosso idioma significa sintonia. Porque você começa, então, a criar condições favoráveis para a pessoa te perceber e te respeitar. E o rapport funciona da seguinte maneira. Primeiro você vai acompanhar características da pessoa, vai prestar atenção, vai ouvir atentamente, vai até acompanhar fisicamente como é que a pessoa se posiciona, a postura dela, repetindo palavras que ela disse, no sentido de parafrasear, e sutilmente acompanhando certos movimentos, certas tendências, criando uma condição de harmonização do meio da comunicação, da forma como você se comunica. Porque uma questão é simples, está por trás disso. As pessoas se aproximam por afinidades e não pelas diferenças. E você pode acompanhar de maneira sutil, por exemplo, qualidades vocais.
Se a pessoa acelera um pouco mais a velocidade da fala, sem que ela perceba, também procure acelerar um pouco a velocidade da sua fala. Se ela usa certas palavras que são para ela muito comuns, use ou procure usar na sua fala as mesmas palavras. E também posturas corporais, olhar, movimentação, cruzar de braço, por exemplo, uma postura das pernas, uma postura corporal também, são elementos sutis que você pode acompanhar. Daí a pouco, a outra pessoa pode entender da seguinte maneira: poxa vida, que pessoa extraordinária, que pessoa fantástica, 3 pontinhos, tão parecida comigo. Disse aí então que se criou um rapport, que é essa condição favorável para haver um bom relacionamento, uma amizade, um negócio, um melhor resultado de uma negociação, numa situação de vendas. Por isso que rapport é muito utilizado no contexto profissional, no contexto executivo, ainda mais para líderes que desejam de fato exercer bem o seu papel de liderança. Outra técnica também que julgo importante é a técnica do mas e, substituição da conjunção adversativa mas com as suas outras ramificações, mas, porém, todavia, contudo, entretanto. Na verdade, quando eu uso mas, é como se eu rejeitasse, não aceitasse a ideia do meu interlocutor. Eu gostaria que fosse feito desse jeito, pretendo, mas se você fizer isso, vai ter essa consequência. E cada vez que você usa esse mas, sempre combatendo a ideia, o que acontece? Você cria um interlocutor que fica na defensiva. Por quê? Porque as ideias dele não são aceitas. E na medida que quanto mais você usa o mais, vai perceber que mais haverá a rejeição. Por isso, como sugestão, e é uma técnica extraordinária, usada também por muitos negociadores, e tem origem também em programação neurolinguística, ao invés de dizer, mas, olha, entendo o que você disse, eu respeito seu ponto de vista, ele é bastante oportuno, porque ele nos mostra isso, ou seja, reconheça a ideia e o valor da ideia da pessoa. Além disso, se você acha interessante, nós podemos dar um tempo, fazer isso em outro momento. Aí você apresenta de forma sutil a sua ideia que não desrespeite, ao contrário, valorize e acrescente algo em relação à ideia da outra pessoa. Vai perceber que o mundo muda. As situações adversas ficam fáceis de serem lidadas. Você transforma aí um limão numa verdadeira limonada e bastante gostosa e fresca para ser apreciada. Já foi falado de forma sutil e rápida a comunicação assertiva. A assertividade é a melhor maneira para se trabalhar em todo o processo da comunicação, que tem a ver com respeitar a outra pessoa, falar o que tem que ser dito, mas preservando um bom relacionamento. Por isso é importante a gentileza, a cortesia, e há momentos que você pode falar de maneira um pouco mais firme, mais forte, mas sempre levando em consideração que você não está ofendendo ou agredindo a pessoa, mas falando sobre o assunto, sobre o tema que você está procurando desenvolver. Ainda outras dificuldades muito mais profundas que dificultam a comunicação. São pessoas com dificuldades mentais, com problemas mentais, tais como transtorno de ansiedade social, autistas, pessoas com transtorno bipolar, ou seja, ora agem de um jeito, ora agem de outro jeito, e não tem nem a consciência de que isso acontece. Pessoas com esquizofrenia, pessoas com transtorno obsessivo compulsivo, que é aquela preocupação excessiva, e comportamentos também compulsivos, que tornam, claro, a comunicação difícil. Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que é o famoso TDAH, que é a dificuldade em manter a atenção e a impulsividade. Podem isso afetar a forma como alguém participa e contribui para uma conversa. Outro problema mental é o transtorno de estresse pós-traumático, que é o famoso TEPT, que são resultados de experiências passadas que podem levar a reações emocionais intensas ou uma desconexão durante interações sociais, os famosos traumas. Como lidar com isso? Para isso, é um outro padrão de percepção e de sensibilidade. Se for o caso, até apoiar a pessoa em ajudas profissionais, indicando, orientando para terapeutas ou para psicólogos ou psiquiatras. Tem que ter muita paciência nessa hora. Também, usar a comunicação de forma clara e de forma simples. Ofereça suporte emocional para apoiar a pessoa nesse sentido de autoconhecimento e de mudanças, Praticar profundamente a escuta ativa e, mais do que isso, uma escuta amorosa, paciente, tolerante, aceitando a pessoa nas suas limitações. Não queira jamais ser o dono da verdade,
Procure ajudar da melhor maneira possível, porque essa é uma situação atípica e especial que acontece na nossa vida de maneira geral, na nossa família e também no nosso trabalho. Essas são situações, sugestões que me ajudaram a montar essa palestra. Estou mostrando na prática como é que eu montei uma palestra para você perceber que para você chegar num trabalho tão profundo e tão sério, é importante você fazer a lição de casa, usar algumas histórias, alguns exemplos para rechear ainda a compreensão das pessoas. Como aqui foi apenas um programa rápido de 20 minutos, tive assim a preocupação de oferecer alguns insights de como é que se preocupa no conteúdo, na elaboração, na montagem de uma apresentação, no caso de uma palestra. Ficamos por aqui, espero que tenha gostado. Quiser saber mais sobre palestras, estamos montando grupos de pessoas que desejam ser palestrantes. Entre em contato comigo, vai ser um prazer falar sobre esse assunto e te apoiar na sua jornada, caso essa seja a sua intenção e esse seja o seu desejo. Até o nosso próximo programa. Um abraço. Encerrando por hoje o programa Comunicação Executiva com Reinaldo Passadori. Tudo sobre comunicação e gestão para você. Rádio Cloud Coaching. Se ligue. Comunicação Executiva com Reinaldo Passadori. Sempre às segundas-feiras, às 8 da manhã, com reprise na terça às 12 horas e na quarta às 16 horas, aqui na Rádio Cloud Coaching. Acesse o nosso site radio.cloudcoaching.com.br e baixe nosso aplicativo na Google Store.